Seguindo essa linha de raciocínio, e aqui, nos valendo do segundo critério de classificação das receitas públicas, qual é o motivo de entrada, temos duas espécies, dentro dessa classificação, que são as receitas correntes e as receitas de capital. As receitas correntes, elas partem justamente das atividades precípuas do Estado. E qual é a principal atividade do Estado? Função que? Arrecadatória. Então, o maior exemplo que temos hoje de receitas correntes são os tributos. Além disso, como título de exemplo, temos também toda aquela questão que envolve preço público e também as transferências que a gente viu anteriormente. Tudo compõe as receitas correntes. O artigo 11, parágrafo 1º da Lei Complementar 4.320 de 64, ela traz um rol exemplificativo dessas hipóteses que temos de receitas correntes. E quero chamar a atenção para vocês que toda receita corrente, ela está diretamente ligada com as despesas correntes. Ou seja, eu preciso utilizar de receitas correntes para poder quitar outras despesas correntes. Eu não posso, então, misturar uma receita com outra para pagamento dessas despesas. Então, toda vez que eu estiver diante de uma receita corrente, que são as atividades corriqueiras do Estado, que são as atividades precípuas do Estado, que no caso, a principal fonte é a fonte de arrecadação, aqui sempre haverá, então, uma íntima relação com o pagamento das despesas correntes, que são justamente aquelas despesas para a manutenção da máquina pública. De outro lado, temos a segunda espécie dessa classificação, que são as receitas de capital. As receitas de capital, elas constituem todo o acréscimo ao patrimônio público do Estado e principalmente se referem a todas as operações em que o Estado busca recursos externos, Então, nitidamente, as operações de crédito, elas são configuradas como receitas de capital. Ou seja, nessa figura específica, o ente federativo, ele busca empréstimos justamente para poder adquirir patrimônio, seja por meio de compra e venda ou construção de um determinado prédio público, uma determinada ponte, Todas as questões envolvendo investimentos, construção de rodovias, aeroportos, portos, tudo isso se refere às receitas de capital. Então, apenas resumindo, toda receita de capital, ela origina, via de consequência, um endividamento deste ente, sendo que a principal classificação aqui dentro das receitas de capital se encontra aqui a operação de crédito. Da mesma forma, o parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 4.320 de 64 prevê aqui algumas hipóteses de receita de capital. E novamente lembrando, toda receita de capital está intimamente conectada com uma despesa de capital. Se há essa íntima interação, significa que eu não posso utilizar de receitas de capital, via de regra, para pagamento de despesas correntes. E a gente já sabe disso, porque senão estaremos incorrendo na violação à regra de ouro. Ou seja, eu não posso utilizar, o Estado não pode utilizar de empréstimos, via instituições financeiras ou outro ente da federação, para adquirir essa dívida e pagar suas despesas de manutenção básica do funcionamento regular da máquina pública. Então, basicamente, essas são as diretrizes relacionadas à receita de capital. Por fim, ainda dentro desse estudo relativo às receitas públicas, precisamos entender como a Lei de Responsabilidade Fiscal disciplinou a matéria. Especificamente, a partir do artigo 11 ao 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi disciplinado principalmente a questão relativa à possibilidade do Estado instituir e arrecadar seus respectivos tributos. E nesse ponto, há uma regra essencial. Todo ente federativo, ele está obrigado a instituir e cobrar
seu relativo tributo. O que significa que, se porventura ele for omisso, ele está violando aqui o princípio da responsabilidade. Vamos dar um exemplo. O município de Arcos tem por dever instituir e regulamentar toda a cobrança relativa ao Imposto sobre Serviços, o ISS. Se porventura ele deixa de instituir essa norma regulamentadora e deixa de cobrar esse imposto, ele está violando diretamente o princípio da responsabilidade, o que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E há uma sanção, uma consequência severa para isso. Se, por exemplo, o município deixa de instituir e cobrar esse seu respectivo imposto, como esse exemplo dado, uma sanção é aplicada e é justamente esse município, ele deixa de receber transferências voluntárias. E percebam, muitos municípios hoje dependem justamente dessas transferências de forma voluntária que são transferidas, via de regra, do Estado e da União para os municípios. Agora, só mesmo a título de curiosidade, vocês vão se lembrar que na Constituição há uma previsão da União instituir e cobrar imposto sobre grandes fortunas. E todos nós sabemos que a União, até hoje, não criou a lei regulamentando a instituição e a forma, como ela vai cobrar esse tributo. E eu pergunto para vocês, qual é a sanção que podemos aplicar com relação à União nessa omissão dela em não arrecadar o imposto relativo às grandes fortunas? Em regra, é aplicada a mesma sanção, que é a impossibilidade de receber transferências voluntárias. Mas percebam, isso tem pouquíssimo efeito prático, já que, via de regra, a União não recebe transferências voluntárias. Ela é, na verdade, a que mais faz transferências voluntárias para os estados e municípios brasileiros. Então, então temos aqui um caso nítido de ausência de eficácia da sanção, já que a União, para ela, não surte nenhum tipo de efeito, já que essa sanção em nada interfere no seu poder de arrecadar, especialmente com relação a esse imposto sobre grandes fortunas. Então, continuaremos aí aguardando qual será o próximo gestor a nível federal que irá instituir e criar, mediante lei, toda a regulamentação especificada com relação ao imposto sobre grandes fortunas. Pode passar. Ainda com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, temos outro assunto extremamente relevante para ser tratado e que está disposto no artigo 14, que é justamente a renúncia de receitas. A renúncia de receita, ela acontece toda vez que o ente federativo, mediante um benefício de natureza fiscal ou tributária, ele abre mão de uma receita. A gente lembra muito de um exemplo que aconteceu aqui no Brasil, quando houve a isenção de IPI para veículos automotores e também para a linha branca de geladeiras, fogão e eletrodomésticos. Houve aqui um incentivo fiscal de fomentar a produção no Brasil para poder justamente estimular o consumo e aumentar a produção desses produtos a nível nacional. Nesse caso, toda vez que há uma renúncia de receitas, toda vez que esse ente está abrindo mão de receber recursos, ele tem que observar duas grandes questões. A primeira, ele deve fazer uma estimativa do impacto orçamentário da renúncia de receita. Por óbvio, eu não posso abrir mão de receita se eu estou extremamente endividado, correto? Se eu estou abrindo mão de uma receita, significa que eu também vou ter que abrir mão de uma despesa, porque senão a conta não fecha. E a conta não fechando, a gente só agrava o déficit da balança. Além disso, ele também, para haver essa renúncia de receita, esse ente deve se atender ao que foi disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias podem ocorrer duas hipóteses. Ou seja, dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias pode estar previsto que, havendo a renúncia de receita,
não haverá nenhum tipo de impacto no anexo referente às metas fiscais. Ou seja, há um estudo prévio verificando que, ao abrir mão dessas receitas, não irá afetar nenhum dos resultados fiscais e o município ou o Estado ou a União estará cumprindo todo o seu dever de zelar pela responsabilidade fiscal das suas contas públicas. Por outro lado, também pode estar previsto na LDO que, se porventura houver essa renúncia de receita, tem que fazer um estudo detalhado de eventual medidas de compensação. E percebam, tanto o que está disposto nessa primeira hipótese aqui, relativa às metas fiscais, quanto a questão relativa à compensação, o ente referido que abre mão desses recursos, ele deve fazer uma estimativa durante 3 exercícios financeiros. Ou seja, se eu estou pensando em dar essa renúncia, né, abrir mão, dar algum tipo de benefício, dar algum tipo de isenção, eu tenho que verificar se futuramente, e dentro desse prazo de 3 anos, haverá arrecadação suficiente para pagar futuramente todas as despesas. Eu só posso, então, renunciar se eu fizer uma estimativa futura de outra fonte de arrecadação, ou que, dentro daquela estrutura, o que for aberto aí à mão, né, se abriu mão de arrecadar, não irá trazer nenhum tipo de impacto nas contas públicas. A questão em si, ela é extremamente complexa e nebulosa, o que demanda um estudo mais aprofundado e leitura de doutrina para melhor compreensão da renúncia de receitas. Não é simples um Estado abrir mão das suas receitas. Imagine você, particular, começar a perdoar todos os seus credores, por exemplo. Uma hora a conta chega. Por isso que o legislador ele teve todo esse cuidado em estabelecer essas diretrizes normativas justamente para evitar, né, que essa renúncia de receita tenha um caráter de cunho, às vezes, eleitoral, de trazer algum tipo de benefício para terceiros e, principalmente, que essa renúncia de receita ela não coloque em risco a gestão dos recursos públicos e, via de regra, e via de consequência, não coloque, né, o ente federativo em maus lençóis, em uma situação, então, de endividamento público. Bom, alunos, essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês, né, tenham entendido a disciplina e estou à disposição para solucionar quaisquer dúvidas que vocês tiverem ao longo, né, desse período. Podem contar comigo e até a próxima!